Olá, seja muito bem-vindo ao Controle Estoico, nosso queridíssimo canal de meditações acerca da filosofia estoica. Hoje nós vamos trabalhar a meditação 27 de 365. E o livro sobre o qual estamos conversando é este daqui, Diário Estoico do Ryan Holiday e Stephen Hanselman. E hoje nós vamos para o dia 27 de janeiro. Seja muito bem-vindo, 27 de janeiro. Estamos quase encerrando o primeiro mês do ano. E nesta meditação de hoje, a gente tem um segredo, vamos dizer assim, por trás do livro, tá bom? Se você ainda não sabe como é que esse livro funciona, eu te recomendo muito que você vá no nosso vídeo zero, dia zero aqui do canal. Vai lá, o primeiro vídeo desse projeto que eu estou explicando ali os temas que nós abordamos e as três áreas do estoicismo prático e da filosofia estoica que eu vou reforçar novamente aqui lendo essa meditação de hoje. Então, vamos lá, nós vamos ler mais uma vez uma frase de Epicteto, que ele diz o seguinte: existem três áreas em que a pessoa sensata e boa deve ser treinada. Hum, Então aqui a gente já tem um segredo. A pessoa boa, a pessoa sensata, deve ser treinada em três áreas. A primeira tem a ver com desejos e aversões. Que ela nunca erre o alvo em seus desejos, nem caia naquilo que a repele. 2. A segunda se refere aos impulsos de agir e não agir, e mais amplamente ao dever, que ela possa agir deliberadamente, motivada por boas razões e não sem pensar. A terceira diz respeito a livrar-se do engano, autocontrole e toda a área do julgamento, o consentimento que a nossa mente dá às suas percepções. Dessas três áreas, a principal e a mais urgente é a primeira, referente às paixões, pois fortes emoções só surgem quando fracassamos em nossos desejos e aversões. Então, a reflexão de hoje é muito importante. Eu gostaria que você prestasse muita atenção. Os nossos autores, no texto sobre a frase de Epiteto, diz o seguinte: hoje, vamos nos concentrar nas três áreas de treinamento que Epiteto nos mostrou. Primeiro, precisamos considerar o que devemos desejar e o que devemos rechaçar. Por quê? Para desejarmos o que é bom e evitarmos o que é mal. Não basta apenas ouvir seu corpo, porque nossas atrações, muitas vezes, nos desencaminham. Então, olha só, a primeira área das três que Epiteto define que a pessoa boa e sensata deve ser treinada é a área dos desejos e aversões. Então, a gente deve considerar o que devemos desejar e o que devemos evitar. Então, a gente deve desejar o que é bom, que seria uma virtude, e evitar o que é mal, por exemplo, o vício. E a gente não deve seguir cegamente as atrações do corpo. Olha só como é interessante isso daqui. Porque muitas vezes, na modernidade, na contemporaneidade, nós temos um tipo de ensino que é: se você está sentindo, faz sentido. Ou seja,
Aquilo que valida a minha ação é o meu sentimento. Você já prestou atenção nisso? Então, se eu estou sentindo, faz sentido. Agora vamos imaginar, eu sou casado, mas eu olho uma mulher na rua e eu começo a sentir atração por essa mulher. Então, segundo a cultura hedonista que valoriza o sentimento em detrimento da razão, se eu sentir, faz sentido. Então faz sentido eu ir até essa mulher, me envolver com essa mulher, já que estou sentindo, correto? Uns vão dizer assim, Otton, sim, se você é um hedonista, você vai concordar com isso. Sim. Se tu tá sentindo, vai. O que importa é a felicidade. O que importa é você sentir felicidade. Então vai. Se envolva com esta mulher na rua. Não há problema algum. Outros vão dizer, Otton, não, tá doido? Você assumiu um compromisso com uma mulher, você assumiu o compromisso com Camila e você deve manter a tua palavra. Ainda que você sinta atração por uma outra pessoa, ainda que você sinta atração por Joana, você não deve seguir isso que você está sentindo, ok? Mas talvez esse não seja nem o melhor exemplo. Talvez um bom exemplo seja o da pessoa ansiosa, que é o seguinte: a pessoa ansiosa sente medo. Ela antecipa uma ameaça futura, ela traz para o presente, ela responde no presente a essa possibilidade de ameaça que está só lá no futuro. Esse é o mecanismo de ansiedade. Então a gente tem uma aplicação do estoicismo para pessoas ansiosas maravilhosas. Porque o primeiro treino tem a ver com os desejos e as aversões. Você deve considerar o que você deve desejar e o que você deve rechaçar. Por quê? Você deve buscar o que é bom e evitar o que é mal. Não basta apenas ouvir o seu corpo. Então, o ansioso, ele tem uma resposta psicofísica gigantesca. Ele diz assim: quero alcançar um bem, eu quero alcançar algo bom, eu quero eh, ajudar aquela senhorinha que caiu bem ali na rua. Todo mundo apressado, indo para o trabalho, a senhorinha, sei lá, tropeça numa pedra, cai, e eu quero ajudar aquela senhora. Mas o ansioso pensa o seguinte: se eu for ajudar essa senhora e ela for completamente ignorante comigo e rechaçar minha ajuda, eu vou passar a maior vergonha da vida. Os outros vão me olhar,
vão me julgar. Então, eu não vou. Eu não vou. Então, o ansioso começa a sentir o seu corpo. E olha só, não é que ele cometeu um ato mal, ele deixou de fazer um ato bom. Então, muitas vezes a pessoa ansiosa deixa de fazer um ato bom. Então, a primeira das três áreas é esta: devemos desejar o que é bom, a virtude, e evitar o que é mal. E a gente não deve seguir cegamente as atrações do corpo. 2. Devemos examinar as nossas motivações. Os autores dizem o seguinte: em seguida, devemos examinar o que nos impulsiona a agir, isto é, as nossas motivações. Estamos agindo pelas razões corretas? Ou porque não paramos para pensar? Ou acreditamos que temos de fazer algo? Então, o treino 2 exige que devemos examinar as nossas motivações para agir pelas razões corretas e não por inércia ou compulsão. Aqui está na ordem dos impulsos. Muitas vezes, pessoas agem compulsivamente, instintivamente, impensadamente. E muitas vezes realizam até atos positivos, mas com motivações e intenções negativas, erradas, equivocadas. Aqui eu não vou discutir ética, mas muitas atitudes nossas são impensadas. E você precisa agir deliberadamente, motivado por boas razões. É isso que Epiteto diz. A segunda se refere aos impulsos de agir e não agir, e mais amplamente ao dever. Que ela, a pessoa, que você e eu também, possamos agir deliberadamente, motivada por boas razões, e não sem pensar. Aqui, mais uma vez, a consciência é importante. A consciência é importante. E se no ponto 1 nós temos a disciplina do desejo, orexis. No ponto 2, nós temos a disciplina da ação, orme. Aqui a gente tem uma reflexão ética. Trata das nossas relações com outras pessoas, com os nossos pais, irmãos, com a nossa nação, com a nossa pátria. E aqui envolve o conceito de katekon, que são deveres e ações apropriadas. Lembrando sempre que o estoico não se isola. O estoico não é um isolado. Ele age na sociedade com justiça e filantropia. E o ponto 3 é o ponto do julgamento. E os nossos autores dizem o seguinte: finalmente, ao nosso julgamento. Nossa capacidade de ver as coisas
de forma apropriada chega quando usamos nossa grande dádiva da natureza, a razão. Então, aprenda, pelo amor de Deus, ao que a gente chama de assentimento. Livrar-se do engano e garantir que a mente dê consentimento apenas a percepções verdadeiras. No treino 3, o treino do julgamento ou assentimento, devemos usar a razão para ver as coisas com clareza e sem distorções. E aqui na disciplina do assentimento, nós temos o que os gregos chamam de sinkatakesis. Como é que a gente lida com o julgamento? Aqui já é uma área um pouco mais avançada, porque vai se relacionar um pouco com a lógica. Se a primeira área, a disciplina do desejo, orexis, se relaciona com a física, se a segunda área, a disciplina da ação, ormê, se relaciona com a ética, a disciplina do assentimento, sinkatakesis, vai se relacionar com a lógica. A sinkatatesis vai garantir com que não sejamos enganados por aparências falsas. Essa é a disciplina que critica os nossos próprios pensamentos. Já dizia o famoso médico psiquiatra da autoajuda Augusto Cury, duvidar, criticar e posicionar, alguma coisa assim. E essa é uma das práticas que a psicologia moderna tem como uma das melhores técnicas, que é o que a psicologia moderna chama de reestruturação cognitiva, que é esse diálogo interno buscando evidências, buscando livrar os pensamentos automáticos, buscando um exercício racional de assentimento às melhores evidências de uma determinada situação, de um determinado sentimento, de um determinado pensamento. Vale notar que o próprio livro Diário Estoico é estruturado com base nesses 3 tópicos. Embora a gente tenha uma ordem ligeiramente diferente. A gente tem a parte 1, correspondente à disciplina do assentimento, a percepção, que é essa parte que nós estamos trabalhando. A parte 2 corresponde à ação, a parte 3 à vontade. Isso tudo eu explico no vídeo 0, que está aqui disponível no canal. Se você quiser saber mais sobre essa estrutura, vá lá, assista. E se você quiser receber todos os dias, às 6h45, reflexões acerca da filosofia estoica, eu te convido a se inscrever nesse canal. E se você já é inscrito, ative as notificações para todos os dias, de domingo a domingo, às 6h45 da manhã, você receber a notificação, né, com a minha carinha lá. Beijinhos e até amanhã.